Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Venho com considerações acerca do texto Continuidade dos Parques. Continuidade dos Parques apresenta a autoria de Júlio Cortázar. Continuidade dos Parques é um belo exemplo do realismo mágico ou realismo fantástico da teoria moderna dos gêneros literários, pois convida o leitor a introduzir-se no texto. Para comprovar isso, passemos a uma análise detalhada. Inicialmente, esclarecemos que faremos tal análise tomando por base os elementos constitutivos de uma narração. Quanto ao enredo, destacamos que o brevíssimo conto relata dois acontecimentos. No primeiro, um homem de negócios chega à sua casa, acomoda-se em sua poltrona e emerge na leitura de um romance. No segundo, ocorre um crime passional. Dois amantes tramam o assassinato de um homem de negócios. Os dois acontecimentos surpreendem por seu intenso realismo e, se lidos separadamente, nada se encontrará neles de elemento fantástico. Quanto ao ponto de vista, a assunção do espaço enquanto ser da linguagem, uma vez que ele é um importante elemento gerador de sentidos nessa narrativa fantástica. Narrativa que explora os limites da ficcionalidade por meio da sobreposição, ou mesmo decomposição dos elementos tradicionais da narrativa e da linguagem em que um personagem lê um livro, ficção dentro da ficção. Percebemos que esse conto abre as portas à imaginação, à liberação dos impulsos, à experimentação de novos recursos de criação ficcional. Em Continuidade dos Parques, percebemos claramente uma caracterização do sujeito de apreensão estética. É um sujeito absorvente, eu coloquei entre aspas simples, pois o conto narra a absorção, isto é, a imersão do leitor na história lida, que se torna real para ele próprio. Em síntese, é leitura dentro da leitura. Sobre o discurso, destacamos que logo ao início da narrativa, mediante frases curtas, deparamos-nos com um final trágico, ocorrendo a liberação dos impulsos. Isso é marca do autor, que faz muitas quebras, encaixando uma história em outra, ocasionando a mescla de textos e gêneros, ou seja, a hibridização, com o propósito de cativar o leitor motivado pela expectativa de continuação. Comentamos: um conto é definido pela concentração narrativa e tensão. Cada palavra no conto visa um determinado efeito. Exemplificando o comentário acerca do que eu já disse, no conto o leitor se mostra ávido pelas sensações que a narrativa pode desvelar, e para tanto ele livra-se de suas tarefas cotidianas e prepara-se para o momento de leitura, buscando imergir no mundo ficcional. É o convite para o leitor tradutor prender-se à narrativa. Em um primeiro momento, observamos a disposição linear de um espaço utópico que se produz a partir de um enredo que coloca como protagonista um leitor que lê um romance. Esse leitor protagonista é envolvido pelo prazer das percepções que o discurso romance, que é o romance, lhe proporciona, e esse prazer pode ser identificado a partir de algumas passagens. São passagens que exprimem contentamento interior da personagem e são construídas por um processo que parte do exterior, né? O acomodamento da personagem no espaço em que se insere, ou seja, é o espaço do seu entorno que funciona como porta de entrada para o espaço ficcional, que é a metaficção. Metaficção, pessoal, para quem não sabe, é o termo que é cunhado pelo escritor estadunidense William Gass, G-A-S-S, para designar os novos romances americanos do século XX. Quanto ao ambiente, a impressão do leitor tradutor é o leitor protagonista situar-se em um canto da cabana, assistindo a performance de outras duas personagens, a mulher e o amante, que tramam o assassinato de outrem, que surpreendentemente será o leitor protagonista.
o ambiente marcado por sensações onde também impera a irrefreável liberação de impulsos como a dor, a sensualidade, a revolta e a tragédia. Quanto ao tempo, desde o início do texto, percebemos a existência de um personagem leitor. Ele já havia começado a ler certa novela alguns dias atrás. Com isso, sugere-se uma linha de tempo regular que sai do passado, passa pelo presente e chega ao futuro, como que delineando uma narração igualmente regular. Em suma, um tempo contínuo. Quanto ao espaço, o título do conto sugere um espaço contíguo, ou seja, um parque se comunica com outro parque sem solução de continuidade. Essa multiplicação de leitores e leituras afeta a continuidade dos parques, transformando-a em uma multiplicação infinita de parques e de lugares, o que nos permite justificar o título do conto. Não obstante, devemos experimentar o conto para, lendo-o, sabê-lo. Em outras palavras, precisamos ler o que o personagem leitor lê. Pessoal, espero que gostem dessas considerações acerca desse texto interessantíssimo, né? Continuidade dos parques. Espero que gostem dessa leitura. Mil beijinhos, muita luz e até a próxima!